Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o Soma Cruz. Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Cap. E no vídeo de hoje, né, no nosso quadro Recomendando e Pontuando Filmes Antigos, vamos falar pra mim um dos meus filmes favoritos aí antigos, que é O Iluminado. Então é isso aí. Se você tá esperando aí pra ver se esse filme é bom ou não, fica aí e aguarda. Então é isso aí. Here's Johnny! Então, né, cara, eu vou deixar você, como de praxe, dar as especificações técnicas pra galera aí sobre aquela duração, essas coisas. E aí depois eu explico para vocês a sinopse do filme. Pronto, com certeza, Soma Cruz. Aí falando um pouco, né, antes de mais nada, o Iluminado é conhecido bastante pelo público, né, pelos fãs aí de terror, porque realmente é um bom filme, né, segundo a crítica, e também pelos fãs, né. Então, o filme ele é de 1980, tem mais ou menos 2 horas e 23 minutos de duração, né, quase 2 horas e meia. E o gênero desse filme é justamente o terror psicológico e também o suspense. Então vamos aí falar sobre a sinopse do filme, né? Como é que eu posso explicar esse filme de uma maneira breve e que a galera consiga compreender? Eu vou dar alguns spoilers aí, né? Um alerta de spoiler para vocês. E é simples. Existe um cara, ele tem a família dele e existe um hotel. E esse hotel precisa ser cuidado no inverno, de toda maneira. Então, um cara chega, né? O cara lá, o dono do hotel, ele conversa, né, com o nosso protagonista, com o pai do nosso protagonista, né? Que o protagonista é uma coisa a se lembrar, que o protagonista desse filme não é o homem adulto, né? É a O criancinha, né? Que tem Jack, um né? garotinho que anda, né? É o Danny, né? O Isso, nosso protagonista é o Danny, o garotinho que fica dando exatamente, velócio Soma Cruz. na mansão. Mas o pai dele é que cuida de tudo, né? Então o pai dele, junto com ele e a mãe dele, vão para esse hotel, para eles ficarem um inverno aí. E nesse inverno aí eles vão passar um mês, mas antes de tudo, o dono do hotel explica pro Jack, né, que é o pai do Danny, que aquele hotel sempre acontecem coisas macabras, né? E perturbadoras, sempre de noite, né? Não, Isso sempre durante de várias noite não, décadas, né? sempre durante essa época do inverno, né? Aconteceu várias coisas aí. Exatamente. E uma coisa que o filme aborda que é muito importante se frisar, que para mim é que foi, acho que foi o primeiro filme que conseguiu frisar isso bem, que não mexe muito com essa parte assim mais mística, né? Claro que tem, mas ele foca principalmente na mente do personagem, né? Assim, aquele mais terror psicológico e realmente o suspense. E o grande vilão aí, mesmo que você sem saber, é o Jack, né? Ele é o grande vilão Isso, da com obra certeza. por causa que ele foi afligido pela ou nossa conhecida como a febre da cabana, né, cara? Né, Cap? Exatamente. Bastante conhecido aí, né? A febre da cabana, que é quando um ou mais indivíduos, né, durante um certo isolamento, começam a enlouquecer devido ao isolamento social. E isso pode acarretar nas suas vidas. Então, quando você tem aquele certo costume de ficar entre a sociedade, quando você faz essa certa eh, quando você se isola, digamos assim, então você pode adquirir a febre da cabana, que foi o que aconteceu com Jack Torrance, né? Nesse caso, um dos personagens aí do O Iluminado, pai do Danny, o protagonista, né? Então é É bastante muito interessante importante se essa. frisar, né, que é verdade que ele tá convivendo com a mulher e com o filho dele, mas que a febre da cabana ainda assim ataca ele. E aí que vem um grande ponto. A febre da cabana é importante. Eu disse que não tem muito misticismo, mas existe sim sobrenatural, sobre coisa sobrenatural sim nesse filme. Como por Exatamente. exemplo, um garoto. Por que o filme se chama O Iluminado? Porque, de acordo com o filme, né? Existem pessoas que podem prever o futuro, né, cara? Isso, que são as famosas pessoas iluminadas, digamos assim, que eles conseguem prever os futuros, prever alguns fatos, ver coisas que estão ali, mas pessoas normais não conseguem enxergar, né? Não conseguem observar naquele local. Então são chamadas de pessoas iluminadas, né? E nesse caso o Existe um protagonista personagem muito é icônico iluminado. e eu não lembro o nome dele, né, Cap? Mas que ele é um personagem que aparece e que ele explica pro Danny, né? Que ele é um iluminado durante o filme. Né? Isso é importante se frisar. Você se lembra o Isso nome dele, realmente. Cap? E ele entende,
Se eu não me engano, esse personagem também é iluminado, né? E ele tem esse apego com o Danny justamente por conta que ele entende. Ele entende o porquê ele vê aquelas, digamos assim, aquelas pessoas que estão naquele local, mas ele conta aos pais, os pais não acreditam. Mas é justamente o Dick Halloran, né? É. É justamente o Dick. E ele explica isso daí para o protagonista, né? Mas ele ainda é pequeno, né? Tem aquela certa idade e não consegue entender igual ao Dick. Porque realmente é algo muito complicado, né? Está fora da sua área de entendimento. Ele é um filme tão grande, mas ele não é tão grande assim, mas ele é tão complexo que até hoje muitas dúvidas ainda ficam pairando no ar, né? Não existem certas respostas que não podem ser respondidas, né, por esse filme. Eles estão Isso, abertas depois de somente todos quem esses anos, né? assiste o filme, exatamente, somente quem assiste o filme vai saber do que a gente está falando. Tem muitas respostas tem muitas perguntas nesse caso, né? Que não tem resposta. Nesse Isso é caso, verdade. a cena final do filme é uma cena que choca todos, porque você não tem aquele certo entendimento. Você observa a cena, eu não consegui entender, eu consegui entender completamente. Não, não é bem assim. É todos que veem aquela cena não conseguem entender de fato o que quis significar, né? O que quis dizer, digamos assim. Então é bastante esquisita a cena final. E tem muitas pessoas que criam teorias a respeito disso, né? Mas até o momento não sabemos o que realmente aquilo ali queria significar. Bem Para interessante. mim aqui, para mim o filme é absurdo porque por causa da ambientação que é tão de noite, não é que seja de noite, a ambientação é tão bem feita, com os personagens tão bem feitos, com a trama muito bem feita e com mistérios que acontecem durante o hotel, coisas macabras e sobrenaturais que vão acontecendo durante o filme, né? Que assustar qualquer um, dependendo de que horas você assistir de Isso, exatamente. madrugada. Você vai percebendo, né, mano, que algumas coisas estranhas estão acontecendo no hotel e que realmente existe a febre da cabana e existe alguma coisa maior que está influenciando todo mundo ali. E isso se junta num filme e cria um suspense totalmente enlouquecedor, né? De certa forma, você fica sempre assim assustado. E para mim, o grande foco do filme realmente é o suspense e como ele consegue mexer com sua cabeça para fazer você assustar, sempre esperando aquele susto. E às vezes não vem, e quando vem, você não tá esperando, né? Exatamente. E você falou bem, Sam Cruz, porque realmente a ambientação ela ficou ótima, porque o hotel ele é bastante isolado. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão perceber que ele é isolado de qualquer outro local. Ele é bastante isolado. É um grande hotel, realmente é um baita de um hotel, mas é bastante isolado e tem esse problema durante o inverno, que precisa de alguém para cuidar. E quem ficar nesse local tem que ocupar mesmo, porque senão vai ter o que a gente chama de febre da cabana. Já foi comentado aí. Isso aí, então eu vou deixar o KP dar nota, né, do filme aí para vocês. E ele vai explicar, né, porque deu cada nota, depois eu vou explicar porque eu dei cada nota, e aí nós vamos fazer aquele geral, né? Nós vamos somar a nota e dividir por dois, e aí dar nossa média aí sobre como ele vai ser ranqueado, né, no nosso ranking. Então eu vou dar a palavra agora aí pro nosso amigo Cap. Isso. Beleza, Soma Cruz. Resumindo, na história eu dei nota máxima, né? Uma ótima história a respeito. Organização, de um ponto eu dei 0,8 porque faltou alguns detalhes, faltou algumas coisas mais organizadas, né? A partir não do início nem do final do filme, mas a partir do meio do filme faltou essa parte da organização, né? Duração, eu dei 0,7 de um ponto, porque faltou para mim mais tempo. Foi muito conteúdo para pouco tempo, né? Nesse caso. Efeito sonoro eu dei nota máxima, gostei absurdamente dos efeitos sonoros, né, de música, de qualquer outro tipo de efeito também, principalmente a música inicial do filme, que você já conhece qual é o filme, somente pela música inicial. Aí também tem os personagens, que eu dei 0,7 de um ponto, porque a mulher do Jack Torrance deixou muito a desejar para mim, né? Ela não interpretou bem o papel. Aí tem um desenvolvimento que vale 2 pontos, eu dei 1,5, porque justamente teve essa diminuição na organização, duração e personagem, eu já dei uma diminuída nesse desenvolvimento aí. Ambientação, deu um ponto, né? Nota máxima. E foi bem legal essa forma que trabalha num local mais isolado, um hotel que é distante de toda a civilização, né? Digamos assim. Não de toda a civilização, mas de locais assim próximos de muita casa, cidade.
Aí também tem a parte que cumpre com o papel, até porque é um filme que de terror, puxar nessa parte de suspense também, é terror psicológico, né, nesse caso. E tem um bônus que varia de 0,1 a 0,5 décimo. Eu dei 5 décimos justamente por várias cenas, tanto no meio do filme como também nas cenas finais. E minha nota ficou 9,2. Minha nota final aí. Então é isso aí, né, Capa? Muito importante aí você frisar essa parte aí que teve cenas bem icônicas, né? Que não vamos explicar todas, né? Você tem que assistir o filme. Mas na Isso. minha hora eu vou explicar pelo menos uma que pra mim me marcou muito e acho que marcou muita gente. Então vamos começar aqui. A história, como eu disse, a história é muito bem elaborada, muito bem fechada, como tudo acontece, principalmente no final do filme você vê que existia um grande plot twist que virou tudo, toda aquela chavinha. Então eu dei nota máxima, né, 1,5. A organização, para mim, alguns pontos ele não explica bem, eu acho que foi, não sei se foi intencional ou não, algumas coisas não são muito bem explicadas, como o livro, né, existe um livro, ele explica muito bem, né, Cap, todos esses Isso. pontos aí, Que tem muito mais mais, detalhes, né? muito mais detalhes, né, muito mais rica, os Mais personagens, eles informações, se isso. tornam muito mais completos, né, então o filme não conseguiu organizar tão bem assim, então eu dei 0,6, a duração para mim foi boa, acho que ela cumpriu com tudo, ela conseguiu fechar tudo, como eu disse, faltou alguma profundidade nos personagens, mas em um filme de 2 horas não dá para aprofundar tanto nos personagens, né, então, os efeitos sonoros, né, não foi, teve aquela música da entrada que para mim é muito boa, né, aquela música, aquela música que vai dando aquele suspense em você, né? Já começa bem, mas acho que alguns pontos os efeitos sonoros falharam. Para mim, os personagens foram muito bons. Eu gostei de todas as atuações de todos os personagens. O Cap não gostou tanto da mulher, né? Mas eu acho que ela Isso. cumpriu bem com o papel dela, né? O desenvolvimento do filme, ele desenvolveu de uma forma muito clara e bem feita. Existiu algum outro furo, talvez não furo, mas alguma coisa que não foi tão bem explicada, mas tão bem explicada como eu disse. Mas eu acho que deu para entender, deu para desenvolver os personagens, né? Muito bem, principalmente o pai do protagonista, né? E a ambientação. Para mim, a ambientação foi perfeita, como eu já tinha dito, de aquele clima de inverno, num hotel, né? Como você pode ver, quão Isolamento, né? assustador pode um Eu hotel concordo. pode ser, principalmente isolado, né? E Isso. cumpre com o papel dele, né? Que ele é um terror e horror, como eu já tinha explicado. Essa Isso, mas é junção um de terror ambientação com psicológico, né? terror psicológico, essas coisas e essa parte mais sobrenatural que tem, essa pegada sobrenatural assim, que não é tão explícita, mas você compreende se você for inteligente, tudo juntado deu uma aí, aquele deu nota máxima, né? Eu consegui dar nota máxima porque ele cumpriu muito bem com o seu papel. Por causa disso, por causa da ambientação e esses personagens e essa ambientação toda boa, ela conseguiu aí cumprir com o papel e dar uma upada na nota. E o bônus, né? Eu acho que eu vou falar sobre só uma cena pra mim, que até a capa aí que do nosso iconezinho, né, pro filme, que é a parte aí do nosso grande personagem, né, que agora eu me esqueci o nome dele, É o Jack Torrance, né? Isso. é o Jack, né, que ele quebra a porta do banheiro, né, acho que é a porta do banheiro, né, ele quebra com o Isso, com o machado Machado. e coloca aquela cara dele, aquela cena ali pra mim é icônica, e você vê realmente ali que ele já chegou no limite da sanidade, ele já ultrapassou, ele já tá louco, e Isso. você E é vê uma ali cena quão clássica, absurdo. pessoal. É uma cena que você reconhece o filme somente por essa cena. Só em você observar a É imagem, não uma precisa cena nem muito ver algum absurda, vídeo. né? Isso. Então, somando todas as minhas notas aí, deu 9,4. E como aquela soma como simples, né? Como eu já tinha explicado. A soma minha, quando eu capto, divido por 2 e dá 9,3. E nessa Isso. classificação toda, ele foi classificado como um filme absurdo, né? Um absurdo que nós chamamos assim, caralho, foi um filme absurdo, né? De bom. Então é É, isso aí, né, realmente. galera? Eu acho que deu para dar uma explanada, né, Cap, sobre o filme e sobre todo esse universo que o filme traz. E Isso. se Um você ótimo filme, né? realmente Quase chegou à quer perfeição, assistir né? e você acha que faltou alguma coisa, vai no livro, né, Capo? Você já leu o livro, você leu o livro, né, do Iluminado, Isso, então você pode de O recomendar muito Iluminado. mais. É um ótimo livro. Recomendo sinceramente tanto o filme como também o livro. E principalmente o livro, porque ele realmente pega esses Ele detalhes que o enriquece, livro né, de deixa detalhes, né, passar, Capo? né? E isso é muito detalhe. Então, leiam o livro e assistam o filme. Vocês vão se Então é surpreender isso com a aí, né, história. galera?
Vamos trazer mais filmes aí clássicos de terror, né, para vocês. E depois, futuramente, mais filmes clássicos sem ser só do gênero terror. Mas é Isso. isso aí, galera. Então se despeça aí, Cap. E é isso, pessoal. Deixa o like, né? Compartilha com os amigos, se inscreve no canal, bota nos comentários o que acharam, se precisa melhorar alguma coisa, deixa ideias também, né? De vídeo que fazer. E é isso daí. Até a próxima, ative as notificações. Valeu. Então é isso aí. Valeu e fica com Deus.